Um policial veterano, com uma longa carreira manchada por atos racistas, é morto durante uma patrulha em um bairro periférico. Uma jovem jornalista resolve investigar o crime e, ao mergulhar na vida do policial, descobre um histórico de denúncias ignoradas pela corporação. Sua investigação começa a levantar questões sobre a cultura do departamento e as consequências do preconceito institucional. A jornalista precisa lutar contra pressões externas e ameaças enquanto tenta desenterrar uma rede de conivência que coloca em risco não apenas seu trabalho, mas sua vida. Mariana fechou o caderno de anotações, respirando fundo. O plantão de última hora não era o que tinha planejado para o fim de semana, mas a notícia da morte de um policial veterano em uma das áreas mais tensas da cidade causava alvoroço. Ela chegou à cena com sua câmera e bloco de notas, pronta para outra cobertura rotineira de tragédia. A viela estava envolta em uma névoa densa e a presença policial era quase cerimonial. Uma barreira de fitas amarelas que impedia curiosos de se aproximarem do corpo coberto no chão. Observando os rostos ao redor, ela notou algo incomum. Os moradores do bairro. Muitos cochichavam entre si e alguns pareciam até exibir expressões de alívio. Era raro, se não inédito, presenciar uma reação tão descontraída diante de um crime violento. Mariana decidiu registrar as reações antes de entrevistar o investigador responsável. Algo a incomodava naquela atmosfera. Um morador se aproximou dela discretamente. "Vai escrever sobre ele?" perguntou, o olhar fixo na viela, onde o corpo do policial ainda estava coberto. "Acho que ele mereceu o que teve", murmurou antes de se afastar sem esperar uma resposta. Intrigada, Mariana anotou o comentário e decidiu fazer algumas perguntas. A cada novo relato, o quadro se tornava mais complexo. Comentários sobre justiça tardia e uma punição que já deveria ter acontecido ecoavam entre os presentes. A história já não parecia tão simples. Ao sair dali, sentiu a adrenalina crescer. O que inicialmente parecia apenas mais uma matéria policial, agora chamava sua atenção de forma pessoal. Algo estava errado naquela história, e ela estava decidida a entender o que era. O que estava escondido sob a carreira do policial. Mariana passou os dias seguintes imersa na pesquisa sobre Carlos Ribeiro. A cada documento e conversa surgia uma nova peça de um quebra-cabeça desconcertante. Ribeiro, ao contrário do que os colegas exaltavam como um herói que lutava pelo bem da cidade, possuía uma longa lista de queixas arquivadas, denúncias de abuso de autoridade, violência e discriminação racial contra moradores de áreas periféricas. Ela conseguiu contato com antigos moradores que relataram a rotina de terror sob a vigilância do policial. Em seus depoimentos, as histórias compartilhavam o mesmo tom. Ele não apenas aplicava a lei, mas usava seu distintivo para punir de forma desproporcional jovens negros e pobres. Um deles, um senhor que parecia evitar o contato direto com Mariana, apenas disse: ele gostava de impor o medo. Era um aviso para quem ousava desafiar sua autoridade. Quanto mais Mariana aprofundava sua investigação, mais surgiam indícios de que Ribeiro operava com uma espécie de impunidade. Apesar das denúncias, ele nunca foi afastado ou repreendido formalmente pelo Departamento de Polícia. O arquivo interno de Ribeiro, recheado de relatos perturbadores, mostrava uma série de registros encerrados rapidamente, sem justificativas. Isso sugeria uma proteção ativa vinda de dentro da corporação. Um círculo de apoio que garantia sua continuidade no cargo. Aos poucos, Mariana começou a perceber que o caso de Ribeiro não era isolado. O que ela encontrou era apenas a ponta de um sistema que silenciosamente permitia comportamentos racistas e abusivos. Para alguns, ele era apenas um símbolo de uma força policial despreparada para lidar com a diversidade da cidade.
Cada entrevista, cada documento era um passo mais perto de desvendar a verdade sobre o homem que todos estavam dispostos a enterrar como um mártir. A essa altura, a jornalista sabia que a história que pretendia contar não terminava com a morte de Ribeiro, começava nela. Mariana sentia o peso de seu compromisso com a verdade aumentar. A máscara de policial heróico que haviam dado a Ribeiro estava prestes a desmoronar. Determinada, ela fechou o arquivo e se preparou para o próximo passo: ouvir a voz daqueles que sofreram nas mãos de Ribeiro para montar o quadro completo de seu legado sombrio. No dia seguinte, Mariana levou suas descobertas para a redação, disposta a convencer sua editora a apoiar uma investigação mais profunda. No entanto, ao apresentar o caso, percebeu a expressão hesitante de Clara, sua editora-chefe. Clara a ouviu em silêncio, mas assim que Mariana terminou, soltou um suspiro pesado. Mariana, entendo sua determinação, mas isso é mais complicado do que parece. Ribeiro era muito respeitado. Qualquer denúncia contra ele vai trazer repercussões e não sabemos quem mais pode estar envolvido nisso. Mariana tentou argumentar, mas Clara parecia relutante. Sabia que por trás dessa resistência havia uma preocupação maior: a rede de influência e proteção dentro da polícia. Expor Ribeiro não significava apenas narrar uma história, significava desafiar o sistema. E se Ribeiro tinha sido protegido por tanto tempo, isso indicava que ela estava cutucando algo maior e mais enraizado. Mesmo assim, a jornalista não desistiu. Nos dias seguintes, encontrou dificuldades em acessar documentos e fazer entrevistas, e até amigos próximos a alertaram para ter cuidado. Mariana percebeu que sua investigação já havia se tornado conhecida entre as autoridades, e isso tornava tudo ainda mais arriscado. Sentindo-se isolada, ela começou a desconfiar de cada contato. Ainda assim, determinada a ir até o fim, usou suas conexões para contatar pessoas dispostas a falar anonimamente. As peças estavam se conectando, mas ela sentia que ainda faltava o ponto central. O momento que justificaria seu esforço e amarraria a narrativa de forma irrefutável. Mariana sabia que precisava encontrar uma testemunha-chave. Alguém que pudesse lhe fornecer uma prova concreta, uma história definitiva, que revelasse toda a extensão do impacto de Ribeiro na vida daqueles que foram afetados. Mariana conseguiu um contato importante: Felipe, um jovem que havia sido uma das vítimas de Ribeiro. Após dias de tentativas, ele finalmente concordou em encontrá-la em um café discreto nos arredores da cidade. Quando se sentaram, ela notou em Felipe uma mistura de desconfiança e dor contida. "Não é fácil falar sobre isso", ele começou, com o olhar distante. "Ribeiro arruinou minha vida. Eu era só um garoto quando ele começou a me perseguir. Nunca fiz nada de errado, mas para ele eu era culpado só por existir." Felipe relatou que aos 16 anos foi abordado pela primeira vez por Ribeiro e levado à delegacia sem motivo. Durante horas foi intimidado e humilhado, recebendo ameaças veladas caso se metesse em confusão. E isso foi apenas o começo. Em várias ocasiões, Ribeiro o deteve injustamente, usou de violência e disseminou rumores entre os vizinhos, fazendo com que Felipe passasse a ser evitado por muitos. A vida do rapaz foi marcada por essa constante vigilância e medo, que o levaram a abandonar os estudos e perder oportunidades de trabalho. Enquanto Felipe falava, Mariana sentiu um peso crescer em seu peito. As histórias de Felipe eram dolorosamente comuns entre os relatos que ela já havia recolhido. E o padrão era o mesmo: jovens negros e pobres, vítimas de uma força policial que via suas vidas como descartáveis. Ele fazia questão de lembrar que ninguém acreditaria em mim se eu tentasse denunciá-lo, continuou Felipe com os olhos marejados. Eu era só mais um menino da periferia, e ele era o herói que mantinha a cidade segura.
outros depoimentos se somaram aos de Felipe, cada um revelando o impacto que Ribeiro deixou em tantas vidas. Havia mães que viram seus filhos serem perseguidos, trabalhadores que foram humilhados em plena luz do dia e jovens que carregavam marcas físicas e emocionais. A cada novo relato, Mariana via claramente o perfil de Ribeiro se transformando de um policial, dedicado a um opressor com licença para agir sem consequências. Ela sabia que era sua responsabilidade compartilhar essas vozes e expor o legado sombrio que Ribeiro deixou para trás. Com esses depoimentos, Mariana estava pronta para continuar. Agora, além dos documentos e evidências, ela possuía algo ainda mais poderoso: as vozes das vítimas que dariam à sua história a força e autenticidade que ela precisava para enfrentar o sistema. Mariana passou a madrugada escrevendo o esboço da matéria. A história de Ribeiro, que antes parecia uma homenagem póstuma ao policial, agora tomava a forma de uma denúncia profunda sobre abuso de poder e racismo sistêmico. Cada palavra era cuidadosamente escolhida para transmitir o peso dos relatos que ela tinha reunido, sem sensacionalismo, apenas a verdade crua. A tensão era palpável. Ela sabia que o impacto dessa publicação seria enorme. Pela manhã, levou o esboço até Clara, que, embora receosa, reconheceu a importância da história. Com relutância, a editora concordou em levar a matéria adiante, mas não sem antes alertá-la novamente sobre os riscos. "A polícia não vai gostar disso, Mariana", disse Clara, enquanto revisava as primeiras linhas. "Você está prestes a bater de frente com uma instituição poderosa. Só quero que tenha certeza do que está fazendo." Mariana sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas também sabia que o silêncio em torno de Ribeiro não podia continuar. Ela já havia feito promessas a Felipe e aos outros que confiaram suas histórias a ela. Mais do que um dever profissional, a publicação dessa matéria se tornara um compromisso pessoal. No dia seguinte, o artigo foi publicado em destaque no site do jornal, sob o título "A Verdade Oculta: o legado de abuso e racismo de Carlos Ribeiro." Em poucas horas, a reportagem viralizou, gerando uma onda de apoio e revolta nas redes sociais. Grupos de direitos humanos, ativistas e até figuras públicas compartilharam a história, exigindo respostas das autoridades. Mariana acompanhava tudo, tentando equilibrar o sentimento de dever cumprido com a ansiedade de uma possível retaliação. Logo, começaram a surgir ligações e e-mails de policiais e representantes do departamento, alguns tentando intimidá-la, outros tentando descreditar as fontes. Era a confirmação de que ela havia mexido em uma ferida que o sistema preferia manter encoberta. Ainda assim, Mariana sabia que aquela era apenas a primeira batalha. A história estava longe de terminar. As consequências da publicação começaram a aparecer mais rápido do que Mariana havia antecipado. No dia seguinte, ela recebeu uma carta anônima, deixada na recepção do jornal. O conteúdo era direto e ameaçador. "Não pense que sua luta terminará com isso. Você está mexendo com quem pode se defender." O recado era claro. A investigação sobre Ribeiro não seria perdoada. Enquanto tentava ignorar o medo crescente, a reação pública dividia a cidade. A matéria gerou debates intensos. Muitas pessoas estavam ao lado de Mariana, aplaudindo sua coragem em expor a verdade. No entanto, outros começaram a atacar sua credibilidade, dizendo que ela estava destruindo a imagem de um herói. O jornal recebeu ameaças e a pressão sobre a redação aumentou. Clara, embora apoiando a jornalista, começou a demonstrar preocupação com a segurança de Mariana. Entre os policiais, a tensão se intensificava. Insinuavam que ela estava tentando criar uma narrativa de vilão para alguém que até então era considerado um ícone dentro da corporação. No entanto, o que mais a incomodava eram as mensagens anônimas que começaram a chegar até ela, sugerindo que outros policiais estivessem sendo coagidos para desmentir os depoimentos das vítimas.
Durante uma visita a um café local, Mariana foi abordada por um detetive, que, sem se identificar completamente, sussurrou: "Você não sabe no que se meteu. Ribeiro tinha mais aliados do que você imagina. Eles vão atrás de você." O aviso não foi dado de forma pública, mas Mariana entendeu o tom de urgência. Havia algo muito maior do que apenas um policial corrupto envolvido. O sistema de proteção a Ribeiro parecia ser muito mais amplo. A insegurança se transformou em um sentimento constante e Mariana passou a viver com um alerta interno o tempo inteiro. Mesmo com todas as dificuldades, ela sabia que não podia parar. Sua investigação agora estava em jogo e a verdade não poderia ser abafada. Os dias seguintes foram uma mistura de protestos públicos contra a polícia e uma crescente pressão por parte da corporação para que Mariana recuasse. Ela se sentia como uma peça de um jogo maior, onde as regras estavam sendo manipuladas por aqueles que tinham o poder para controlar a narrativa. Mas ela não estava disposta a ceder. A cada tentativa de silenciá-la, mais forte se tornava sua determinação em expor a realidade. Enquanto a pressão sobre Mariana aumentava, ela começou a perceber que os esforços para desacreditá-la não eram apenas limitados a ataques pessoais ou intimidações. Havia algo mais profundo acontecendo nos bastidores. Em uma de suas reuniões com fontes anônimas, uma pessoa revelou informações alarmantes. Ribeiro não estava sozinho. Ele era parte de um grupo de policiais corruptos e muitos dentro do departamento sabiam das suas ações, mas se calaram. "Você mexeu com um ninho de víboras." Mariana ficou em choque. Não era apenas um caso isolado de um policial com comportamento abusivo. Era um sistema inteiro de conivência e corrupção dentro da polícia, um sistema que estava sendo protegido e alimentado por aqueles que deveriam garantir a segurança da comunidade. O que ela tinha diante de si agora não era apenas a história de um policial corrupto, mas a revelação de uma rede de abuso que se estendia por anos, se não décadas. Decidida a seguir em frente com a investigação, ela procurou um antigo amigo da faculdade, Hugo, que agora era advogado e trabalhava com direitos humanos. Ele, sabendo da seriedade da situação, aceitou ajudá-la a obter mais documentos confidenciais. Em uma reunião secreta, Hugo lhe entregou um arquivo repleto de informações que detalhavam investigações internas que haviam sido arquivadas de forma suspeita. No meio de uma dessas investigações, Mariana encontrou registros de um caso em que Ribeiro estava sendo investigado por envolvimento em tráfico de drogas dentro de bairros periféricos, algo que jamais havia sido noticiado. A descoberta era explosiva e ela sabia que, se o público soubesse, a estrutura da polícia inteira poderia desmoronar. No entanto, havia um problema. O material estava altamente protegido e qualquer tentativa de vazamento poderia levá-la a ser acusada de interferir em investigações oficiais. Mariana sabia que qualquer movimento agora teria que ser estratégico e calculado, pois as consequências poderiam ser ainda mais perigosas para ela e para as pessoas ao seu redor. Com o apoio de Hugo, Mariana planejou seu próximo passo, uma nova revelação, ainda mais contundente, que ela esperava que fosse a chave para expor a verdade e, quem sabe, derrubar o império de corrupção que protegiam Ribeiro e sua rede de aliados. Mas ela não poderia fazer isso sozinha. Seu próximo movimento exigiria coragem e confiança, e ela sabia que não poderia mais recuar.